Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. O Homem Bicentenário se passa no ano de 2005, em uma cidade futurista americana, e começa no momento em que a família Martin adquire um robô como um novo utensílio doméstico, para que ele realize tarefas na casa e ajude a cuidar das crianças como uma babá. A filha mais nova, Amanda, lhe dá o nome de Andrew, já que a mesma, muito pequena, não consegue pronunciar corretamente a palavra androide. Ela rapidamente se apega emocionalmente a ele, diferente da filha mais velha, Grace, que o trata como um objeto e o despreza. Conforme o tempo passa, Andrew começa a apresentar habilidades e sentimentos até então inerentes aos seres humanos, e que não eram esperados de um autômato, como sociabilidade, criatividade, curiosidade, empatia e nutrição de afeto, principalmente por Amanda. Ele tira uma aranha do móvel que estava limpando e a coloca nas flores, ao invés de matá-la. Observa os donos jogando xadrez e começa a aprender a jogar mentalmente, estudando todas as possibilidades de jogadas em segundos, mas acidentalmente quebra o cavalinho de cristal de Amanda, a magoando. Porém, ele constrói outro, de madeira para a menina, depois de ter estudado como trabalhar com material. O androide consegue fazer uma réplica, deixando a menina muito feliz, ao ponto dela lhe dar de presente um cachorrinho de pelúcia como agradecimento, o que o deixa emocionado. O impressionante neste caso não foi ter ele conseguido reproduzir o mesmo brinquedo da garotinha, mas sim o motivo de ter feito isso, visto que sendo ele uma máquina, não deveria sentir nenhum sentimento de culpa ou pena, ao ponto de querer animá-la com aquele gesto. Outro momento que mostra essa singularidade de Andrew é quando ele é encontrado ouvindo música clássica, demonstrando um claro prazer por aquilo. O patriarca Richard o leva para o fabricante, a fim de saber se todos os robôs são como ele. O CEO da empresa vê esse desenvolvimento como um defeito, um erro, e demonstra interesse em destruir Andrew e substituí-lo. Richard, no entanto, recusa e diz que ele é único e insubstituível. Irritado, o patriarca o leva para casa novamente e, fascinado pela tipicidade de seu autômato, decide saciar a curiosidade dele pelo mundo humano, ensinando-lhe a respeito da realidade e condição de sua espécie, desde aspectos científicos, literários e históricos, até meras convenções sociais e conceitos como sexualidade, amor e morte. Em resumo, Andrew é ensinado a respeito de diversas ideias, conceitos, fatos e experiências que não estavam em sua programação, e ao aprender sobre a história do mundo, percebe como a liberdade era importante, porque ele rapidamente nota como ela era constantemente ameaçada em nossa história, tornando-se assim algo valioso e, ironicamente, que deveria ser conquistado, embora seja um elemento básico da vida humana. Cabe mencionar que, ainda que seja classificado como ficção científica, O Homem Bicentenário gasta pouco tempo com explicações científicas minuciosas ou grandes sequências com efeitos sociais. O foco está em contar a trajetória da relação de Andrew com a família ao longo de 200 anos, e a sua dificuldade em ser aceito do jeito que é, similar à condição de muitos humanos pertencentes a alguma minoria social, que são constantemente atacados e subjugados. Por exemplo, durante séculos, grande parte dos cidadãos brancos, respaldados pela lei, tinham plena certeza de que eram superiores e que tinham o direito de tratar como posse aqueles que consideravam inferiores, no caso os negros. O filme parece sugerir, através de um de seus subtextos, que em qualquer local ou tempo histórico, sempre haverá estruturas sociais que separam e hierarquizam os seres humanos, mesmo em um futuro utópico e com a melhor tecnologia possível. Anos mais tarde, Martin leva Andrew até a empresa novamente para fazer um pequeno reparo. Ali, o robô pede que seu rosto seja alterado para transmitir as emoções que ele sente, mas que não podia esboçar completamente. Isso realmente o incomodava, pois era talvez o que mais lhe afastava de ser humano. Ele de fato sentia determinadas emoções, mas por causa das limitações em seu rosto mecânico, era incapaz de expressá-las. 12 anos depois, a contragosto de Richard, Andrew finalmente clama sua liberdade. Seu pedido é concedido, mas Richard o bane da casa para que ele possa ser completamente livre. Sozinho, Andrew constrói uma casa com madeiras que encontra na praia e passa a viver ali. Eventualmente, Andrew começa a buscar robôs que tenham as mesmas características que ele, e após quase 20 anos de falha, ele encontra Galatea, uma robô da sua linha que recebeu atributos femininos e personalidade, mas que são simplesmente aspectos de sua programação e não algo que ela desenvolveu espontaneamente. Depois de receber características físicas humanas, Andrew retoma contato com Amanda, que a essa altura cresceu, casou-se, teve um filho, se divorciou e agora tem uma neta, chamada Portia, muito parecida com a sua avó em sua juventude.
Inicialmente, ele tem alguns problemas para se reintegrar na família, pois agora apenas Amanda realmente o conhece. Mas aos poucos, ele consegue fazer amizade com Portia. Algum tempo depois, Amanda morre, deixando Andrew triste por se dar conta de que todos os que conhece morrerão um dia. O personagem não envelhece, ou seja, por ser imortal, as pessoas vão continuar morrendo ao seu redor, enquanto ele permanecerá vivo, apenas com as recordações delas e a dor da perda. Entendendo esse fato, Andrew decide se tornar humano. De acordo com alguns filósofos da corrente existencialista, o que somos enquanto humanos não é predeterminado, mas sim resultado das nossas ações e escolhas. O que somos, nossa essência enquanto humanos, é constantemente modificado pelas nossas decisões. De acordo com essa corrente filosófica, o conceito de autenticidade e ser autêntico seria justamente não se deixar dominar pelos valores estruturais de uma sociedade e conquistar um espaço na dinâmica social. Viver a vida fazendo apenas o que é esperado de nós pela estrutura social, sem refletir a respeito disso, é fugir da responsabilidade de existir verdadeiramente no mundo. É exatamente isso que torna a jornada de Andrew tão interessante e simbólica. Ele entendeu que não precisava ficar restrito à função que primariamente lhe foi atribuída quando era exclusivamente um utensílio doméstico. Mais do que isso, o personagem sentiu vontade de ser algo mais, de não apenas servir, mas de existir e de dar um propósito à sua existência. Desde o momento em que estabeleceu um objetivo e passou a lutar e viver para conquistá-lo, ele tornou-se humano. Somado a isso, tudo o que ele leu, ouviu e aprendeu sobre os humanos, e a conta bancária e independência que conquistou com seu trabalho diário, contribuíram para que ele pudesse se sentir uma pessoa comum, um cidadão qualquer que vive em sociedade, antes mesmo de ser considerado como tal. Andrew ganha um sistema nervoso e muitos outros órgãos que o fazem capaz de comer, expressar emoções e sensações, além de poder ter relações sexuais. Eventualmente o personagem torna-se humano o suficiente para se apaixonar por Portia e ser correspondido. Ao longo dos próximos anos, Andrew luta, sem sucesso, para conseguir que o Congresso Mundial o reconheça como humano, o que lhe permitiria casar legalmente com Portia. O presidente do Congresso explica que a sociedade pode aceitar uma máquina eterna, mas argumenta que um humano imortal não seria tolerado. Aos poucos, Andrew consegue construir sua essência enquanto ser humano, fazendo escolhas e se responsabilizando por elas, como por exemplo, ter mudado de aparência. O último empecilho restante, determinante para diferenciá-lo daqueles de quem queria se assemelhar, era o fato de que ele não estava destinado a morrer, como todo ser humano, e a vida humana só se torna um todo por causa da morte. Desse modo, após ter injetado sangue em seu sistema, Andrew começa a envelhecer ao lado de Portia e retorna a um congresso mundial para novamente solicitar ser reconhecido como um ser humano. Em seu leito de morte, o casal assiste o presidente do Congresso Mundial anunciar que, finalmente, Andrew passaria a ser reconhecido como um ser humano, o mais velho existente, com 200 anos. Andrew morre enquanto escuta a transmissão, e Portia ordena sua enfermeira Galatea, na época uma também androide humana, para desconectar seu suporte vital. O filme termina quando Portia morre de mãos dadas com Andrew. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.